E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Herbert e hoje eu gostaria de falar para vocês no nosso quadro de review sobre o livro Penso e Acontece, de Bob Proctor, que foi cunhado por Greg Reid, tá? Esse livro é o seguinte: assim como todas as obras escritas por Bob, assim como toda a sua exploração, pesquisa, né, em âmbito de desenvolvimento pessoal, ele se baseia muito nas obras e nas pesquisas de Napoleon Hill, tá? Quando eu falo pesquisas, é pelo seguinte: esses caras, antigamente, eles ficavam anos e anos modelando comportamentos, estudando o comportamento das pessoas, o que elas faziam, o que não faziam, comparava com outras pessoas na mesma categoria, até tentar achar um ponto central, né? Ou seja, achar um epicentro entre essas pessoas, tá ok? Então, todo o fundamento desse livro é justamente na ideia do penso, na ideia do pensamento positivo, né? Ou seja, como que eu posso obter resultados cada vez elevados, cada vez maiores, através do meu pensamento, através do meu pensamento positivo, do meu pensamento estruturado, né? É diferente daquele papinho de autoajuda que às vezes distorce toda essa obra, né? Tanto essas outras aí que existem, no sentido de só de ficar pensando eu vou obter sucesso. Não, isso nunca vai acontecer, beleza? Isso não tem como acontecer. Então, o que está por trás disso daí é justamente o fato de, quando eu começo a mentalizar o sucesso, quando eu começo a mentalizar o resultado desejado, eu acho que fica mais fácil de falar assim, eu começo então a perceber no meu ambiente as coisas que podem vir a agregar, tudo aquilo que pode me ajudar a chegar nesse resultado desejado. Então, o Bob Proctor foi um dos protagonistas, né, dentro daquele livro e também no filme O Segredo. Tá? Então, o que acontece? Ele ficou muito conhecido por causa disso. Só que o segredo, né, ou seja, a grande verdade da lei da atração, ele coloca de uma forma que só de eu sentar na cadeira, ficar todo dia mentalizando que uma hora aquilo que eu quero vai acontecer, aquilo que eu quero vai chegar, isso não vai acontecer. Tá? A base construtiva nossa sempre é ser, ter e querer. Então, se eu ficar só querendo ter as coisas, não vai acontecer. Eu nunca vou ser aquilo que eu poderia ser quando eu tiver aquilo que eu quero, quando eu tiver aquilo que, né, ou seja, eu vou poder usufruir aquilo que eu já tenho, né? Então, a cada capítulo do livro, ele traz um fundo de cena, um estudo de caso real, lógico, de uma pessoa que talvez por você seja conhecido ou talvez não, de como que eles conseguiram, através de um pensamento positivo, abrir a mente, começar a enxergar todas as oportunidades que estavam em volta e aí conseguir o resultado, né, que eles ali estavam propondo. Então isso aconteceu com um cara que levou botas de camelo para alguns países, botas de ovelhas, né, para alguns países. O cara que conseguiu lançar um filme, o cara que conseguiu lançar um curso, o cara que conseguiu fazer uma empresa de exportação de sucesso e tudo mais. Então são estudos de casos que trazem todo esse conceito. Bacana? Bom, de praxe, o que eu deixo para vocês é o seguinte: a obra fala muito sobre o ato de pensar que ele não vai fazer nada, né? Assim como Napoleon Hill também falava, o pensamento positivo, o pensamento estruturado, mas a minha intensidade de ação, a minha intensidade de querer as coisas, né? Mais a minha ação, eu consigo produzir então o resultado desejado. Então, não ache que somente ler o livro você vai obter sucesso, somente de ler o livro as coisas vão acontecer. Pelo contrário. A ideia é você entender, né? Aí o de prática que eu sempre deixo é como que eu vou aplicar essas coisas que eu acabei de ler. Então é um livro super fino, é um livro de 150 páginas mais ou menos. Vamos pôr aí 15 dias, eu fiz o teste, tá? Então eu coloquei 10 páginas por dia, eu terminei ontem, na verdade, dia 14, lendo aí uma média aí de 10 páginas por dia. E agora o que eu faço? Assim que eu termino de ler o livro, eu pego todas as minhas anotações. No caso, como eu estou utilizando o Kindle, eu pego as anotações que eu fiz, coloco isso tudo dentro de um Excel, ele já vem para mim dentro do Excel. Ali dentro eu começo a estruturar, ó, essa frase que eu achei, esse estudo de caso é muito interessante, essa dica dele aqui, eu vou separando, tá? Eu vou separando isso para depois eu criar um mapa mental dessas coisas, tá até a folha aqui já, ó,
Daqui a pouco eu vou começar a criar o mapa mental dessas coisas. E aí, em cima desse mapa mental, com certeza eu vou tirar qual é o maior insight de cada capítulo, qual é o maior insight do livro no geral e quais são as ações que eu posso executar logo após a leitura. O que eu posso aplicar de tudo isso que aconteceu nos estudos de casos, em cada coisa que o Bob vai explorando ali de conteúdo, o que isso vai agregar nas minhas empresas, agregar nos meus produtos, na forma como eu faço o atendimento ao meu cliente e tudo mais. Beleza? Então, recomendo que vocês também façam essa leitura e vá sempre pensando, opa, esse trecho aqui é interessante. Marca, escreve, colore, se você estiver fazendo a leitura pelo livro impresso, né? Mas não deixe de extrair essas informações para depois a gente transformar essas informações em conhecimento. Eu só transformo em conhecimento a partir do momento que eu dou dinamismo para essas informações. E daqui a pouco eu vou ter então todas essas informações no papel e aí eu vou começar a aplicar elas. Eu vou transformar então o meu conhecimento em experiência. Show? Então, se vocês gostaram, pode comentar aí embaixo, se tiver alguma dúvida, se quiser agregar algum comentário por aqui para o canal ou para esse tipo de livro, né? E se possível também deixe seu like, se inscreva no canal, que isso vai me ajudar, né, a entender se esse conteúdo é interessante ou não, né, da gente poder colocar aí para todos, né, explorarem. Bom, para exemplificar então, aqui tem uma anotação, tá vendo? Então tá valendo o livro, achei essa frase interessante de Dr. Hill, selecionei ela, aí depois que eu fizer todas as seleções aqui no livro do Kindle, eu venho aqui e peço para exportar as minhas notas. Vai chegar no meu e-mail tanto um arquivo em PDF como um arquivo em Excel. Aqui está o arquivo em Excel, ó, com todas as minhas anotações. Lógico que eu já filtrei, já organizei elas, tá? Então tá tudo aqui bonitinho. Aí o que eu faço? Eu faço uma pré-seleção dessas informações aqui. Para quê? Para que eu possa transformar então a informação em conhecimento. Primeiro delas, eu separo passagens importantes do livro, tá tudo aqui. Tá? Eu vou criando caixas, então aqui provavelmente é um tema, esse aqui é outro tema, outro tema, outro tema. E eu vou misturando, né? Porque às vezes tem coisa que aconteceu no capítulo 1 que se fala de novo lá no capítulo 10. Então por isso que eu vou organizando por subtemas. Depois eu vou pegar esses blocos e eu vou criar então um mapa mental para cada bloco, ou seja, informação e conhecimento, para que fique mais fácil o meu resumo. E é bem provável que no final eu ainda faça um mapa mental reunindo todos os conceitos mais importantes, porque aí sim eu tenho algo mais palpável, né? Eu tenho uma informação mais real ali em mãos, tá ok? Depois eu crio uma terceira aba chamada de dicas e princípios, onde eu pego aquilo que são, né, igual tá vendo aqui, olha, um checklist para concretizar os pensamentos. Pode ser que isso daqui foi interessante enquanto eu estava lendo, mas nesse exato momento eu já não tem tanta importância, então eu vou deletar isso daqui. Então daqui a pouco eu vou vir cá, eu ainda vou fazer aqui uma verificada, vou ler novamente, vou selecionar, vou extrair algumas coisas, excluir outras e deixar então de uma forma que eu tenha princípios e dicas, tá? Aqui são as citações que no livro tem. Por que eu separo essas citações? Primeiro porque elas são frases de efeito curtas, né? Então, por exemplo, a grande conquista geralmente nasce de um grande sacrifício, vou colocar de amarelo, um grande sacrifício e nunca é resultado do egoísmo. Eu posso utilizar isso como um motivador externo para mim, eu posso estar publicando isso, eu posso criar um conteúdo em cima disso também, ou seja, estender, né? Falar sobre as raízes que deram origem a essa frase e tudo mais. E eu tenho aqui as frases de efeito, que são aquelas que eu identifiquei no texto que me chamou mais atenção. Então provavelmente elas sim virarão conteúdos, poderão virar postagens, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o objetivo é seguir em movimento, um passo de cada vez. Então em cima disso eu consigo desenvolver outras coisas, tá bom? Então é isso que vai acontecer e aí em seguida eu vou começar a criar os mapas mentais. Bacana? Galera, muito obrigado. Embaixo também vou deixar um link que vocês vão poder acessar as minhas notas, tá? Todas as observações que eu anotei antes de criar o meu mapa mental.
Grande abraço!